Quando alguém pensa em fazer a utilização de esteroides anabolizantes, sempre acompanhado com um médico competente, veja só que eu usei a palavra competente e não formado, sempre se questiona o seguinte: vamos usar esse protocolo visando um bulk, um processo de ganho de peso, ou um cutting? E muito comum as pessoas quererem os dois. Então eu quero volume e eu quero ficar seco. Porém, existe um outro protocolo que gera uma outra dúvida, que agora sim eu vou falar sobre isso. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois a pergunta muito frequente dos meus alunos é: existe a possibilidade de se fazer um ciclo metade bulk e metade cutting, ou metade cutting e metade bulk? A resposta é talvez. Talvez por quê? Porque a gente tem que entender que só falar disso é só falar do protocolo, e isso vai mais longe. Eu vou problematizar do básico, tá? E a gente vai aprofundando juntos. Se você pegar um indivíduo que ele está gordo, não faz sentido ele fazer o protocolo para bulk. Ele está com 30% de gordura corporal. Ele pode usar algum hormônio para conseguir, porque de repente ele pode ter a testo muito baixo, então ele vai repor essa testo, vai até aumentar um pouco para conseguir emagrecer mais rápido, permitir um déficit calórico mais incisivo e com isso, sem perder massa muscular, ele vai perder mais gordura corporal de forma mais rápida. Então esse indivíduo, pessoal, não adianta ele querer fazer um protocolo meio a meio, porque ele tem muita gordura. Vamos assumir que um protocolo básico aí vai ser de quanto? 12 semanas? Eu sou um tomador de droga nato, 16 semanas? Então, vai 4 meses usar um esteroide anabolizante. Ele não vai secar em 2 meses, provavelmente ele vai levar uns 4 meses para secar, então ele vai ser inteiro de cut. Da mesma maneira que se eu pegar um indivíduo que está muito magro, e aí ele está com 5% de gordura, ele vai fazer um bulk, ele vai terminar com 10, 12% com os esteroides, ele não tem tempo de se fazer o cut, né? Não é viável, não é interessante. Então, para esses indivíduos não vão servir simplesmente isso. Vamos assumir então agora um pouquinho diferente, vai. Eu sou um indivíduo que tem 1,80 m, 90 quilos e 20% de gordura. Então eu tô ali meio, né, mais ou menos. Então eu posso dar aquela secada boa, cair rapidamente para uns 12 e depois eu vim subindo de novo. Então eu vou fazer metade cut e metade bulk. Posso fazer isso? E se for o contrário? Pô, peguei um cara ali que está com seus 15% de gordura corporal. Comporta um bulk? Comporta. Mas também comporta um cut. Então eu posso fazer um bulk, carregar ele até 18, 20% de gordura e aí secar ele para 10, 12. Posso fazer isso? Então, respondendo sim e não, sim, você pode fazer isso. Tanto bulk cut quanto cut bulk. Agora, podemos problematizar. E é para isso que é o vídeo. Porque se é para falar que sim e não, eu só respondia sim e não, você já desligou o vídeo e você já poderia estar autorizado a fazer as coisas erradas. Agora, vamos problematizar um pouquinho. Quando você vai pensar nisso, você tem que pensar na estruturação desse protocolo. Isso não é uma coisa que no meio do caminho você decida e se torne 100% tangível na prática. Porque pensa só que a gente tem escolhas de drogas que são mais interessantes para bulk e outras para cut. Logo, se você vai pensar em usar uma testosterona para bulk e para cut, isso me parece que vai muito bem. Se você pensa já em usar, vou usar uma droga aqui exagerada, tá, para que você entenda, o hemogenin, a oximetolona. Pô, vou usar uma oximetolona hemogenin. Ela para cut não é muito legal. Causa muita retenção de líquidos. E aí você vai perder gordura e vai reter líquido na mesma proporção ou mais. E aí você não vai ver o resultado, não vai ser legal. Não é uma droga com boa ação lipolítica. Então não vai ficar legal, entendeu? Vou fazer um ciclo. Você não vai fazer. Não mesmo. Tô sendo menino bonzinho que tô fazendo vídeo para todo mundo ver e não vou te incentivar a usar droga. Não é isso. Você não vai usar 12 semanas de hemogenin. Ninguém vai usar 12 semanas de hemogenin. Mas vamos assumir que num exemplo aqui, 12 semanas. Você não vai fazer 6 para bulk, 6 para cut usando hemogenin. Não vai ficar legal. Então, se você fosse fazer um protocolo metade bulk e metade cut, você começaria com drogas mais voltadas para bulk e depois colocaria drogas mais voltadas para cut. Só que aí que começa outros problemas. Se você vai usar drogas para bulk, você usa, então beleza, vou usar testo e hemogenin e depois eu vou usar testo e estano. Sim, e no final você termina sem gordura e sem fígado. Vai acabar com tudo, vai secar, não vai dar certo. Por quê? Porque o hemogenin é muito forte para o fígado, o estano também é muito forte. Leandro, o estano é uma droga tão forte assim? É uma droga que o pessoal considera ela muito errado, tá? Já tem vídeo dela aqui no canal? Já.
Lembra de procurar Leandro Twin, mas tema, estando no perfil você vai achar e vai entender o porquê as meninas não devem usar estano e elas usam. Então, você começa a entender que um ciclo longo, ele é mais embaçado, porque você precisa de mais cuidado, é mais fino, é mais tempo você agredindo o seu corpo, então você precisa de mais conhecimento. Se você fosse fazer um ciclo metade book e metade cut, você tinha que pensar numa coisa que você não morra no percurso, ou que você caia um órgão do seu corpo. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu book, sei lá, só com texto. É uma agressão. Mas aí no meu cutting, que vai ser ali no meio, eu vou usar texto e masteron. Então eu vou continuar agredindo com a texto, mas pelo menos o fígado não vai sofrer tanto. Ou vou fazer o contrário, minha prioridade é mais o book. Então eu vou começar ele com, sei lá, texto e deca. Beleza? No meio do caminho, eu vou parar e vou finalizar só com texto. Eu vou baixar a carga hormonal, mas ainda vai ser suficiente para eu secar. Então fica viável também. Mesma coisa o contrário. Vou começar secando. Posso começar só com texto. Só para fazer aquela manutenção da massa muscular, tranquilo. Sequei no ponto que eu queria. Agora eu vou entrar do meio protocolo para frente, colocar uma droga um pouco mais forte, mais agressiva e vou fazer para book. Sempre lembrando que essas viradas de chave, de book, de cut, dietético agora, tem que tomar extremo cuidado. Porque se você vira do dia para a noite, eu tava consumindo 2.000 calorias, vou jogar 6.000 agora que eu vou bulkar, porque eu vou entrar com droga forte, beleza, você vai engordar tudo de novo. Então você tem que fazer como? Dieta reversa, sobe a caloria aos poucos. Você pode dar um pontapé inicial? Claro, e deve. Né? Então uma caloria mais alta de primeira, da semana para outra eu vou aumentar bastante, mas eu não vou jogar como se fosse final do bulk já, eu vou subindo aos poucos, até porque a droga entrando já é uma sinalização, o meu treino continua sinalizando, preciso sinalizar um pouquinho da dieta, mas eu não quero engordar, e depois a parte hormonal, mesma coisa ao contrário. Vou iniciar o cut, eu vim aqui com 5.000 calorias por dia, bombando, agora cetogênica, 1.500 calorias, fala não, vai estragar tudo. Você nem solidificou o resultado. E você já entra com uma caloria baixa, vai perder massa muscular mesmo com esteroide anabolizante. Tem que se tomar muito cuidado, não só com a escolha das drogas, como eu já exemplifiquei, como da escolha da estratégia dietética. E obviamente não podemos nos esquecer do treinamento. Se você vai fazer um protocolo de 16 semanas e você quer aproveitar o máximo disso, você tem que ter uma periodização muito bem estruturada, porque você não vai treinar 16 semanas no headline, né, na linha vermelha. Headline, para quem não tem intimidade, é quando você pega o carro ou a moto e vem, aí tem que trocar de marcha, porque está batendo no talo aqui. Então você não vai treinar as 16 semanas dando no corte de giro, porque senão você não vai aguentar. Então você tem que ter uma estratégia, tudo bem. Vou fazer 12, 16 semanas e quero extrair o melhor. Mas então no cut eu vou usar um aeróbico em jejum. Eu não vou fritar num aeróbico com intensidade no HIIT, porque senão eu não vou aguentar. Não vou aguentar, vai dar overtraining no meio do caminho. Então você tem que ir sempre pensando numa estratégia. Ou seja, a resposta é, posso fazer meio book, meio cut, meio book? Pode. A consideração é, isso demanda conhecimento muito mais avançado do que um simples protocolo, porque ele vai ser maior, vão ter objetivos dentro dele e você tem que conciliar dieta, treino e ciclo tudo junto. Então, se você não tem conhecimento suficiente, fica no simples. É melhor. Ou paga alguém para te orientar certinho. É um dos dois. Se você não tem conhecimento, não se mete em coisa que você não sabe. É a melhor coisa. Você sabe dirigir foguete? Não, não sei. Eu vou dirigir mesmo assim. Você vai explodir o foguete. É o que vai acontecer. Então é a mesma coisa que vai aqui. A vida é essa. Bodybuilding, fisiculturismo, melhora do corpo, vocês têm que entender isso. É chato falar? É. Eu sei que é chato. Mas ele é realmente excludente. Então para você ter um físico muito bom, você precisa ter muito conhecimento, ou ter muito dinheiro para pagar alguém para te orientar, ou você precisa dos dois, porque você vai pagar, o cara vai te passar um protocolo que é caro. A maior parte de nós consegue se alimentar bem e fazer um treinamento bacana, pagar uma academia. Tá. Quando você vai brincar de performance, aí ele começa a excluir. Realmente, por condição social, por condição de tempo, que vai demandar muita energia e tal. Isso é normal, é do jogo, tá? Eu não fiz as regras do jogo. Se eu fizesse, eu faria diferente. Todo mundo tinha que ser gigante e tal, mas eu não fiz. E o jogo, na minha humilde opinião, é esse. Joga quem pode, quem está disposto
a realmente pagar quem tem condição. Aí você falou então, Leandrão, sobre a dieta reversa. Bom, só aí já é mais um profissional que eu tenho que gastar. Talvez você tenha que gastar mesmo assim, mas pelo menos dá uma assistida nesse vídeo que é sobre dieta reversa, que aqui eu ensinei passo a passo como você deve fazer a transição de bulk para cut e de cut para bulk. Leandrão, você falou de hormonizados lá? Serve para todos. Então, se você é hormonizado ou não, você tem que saber como você passa de bulk para cut, cut para bulk, para você não virar uma bola de gordura ou não perder toda a massa muscular que você conseguiu no bulk. Você precisa. Então, fica com esse vídeo.